Deus. Meus amigos, mais uma vez, graças e paz, sejam bem-vindos ao Quarta na Mesa. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre fundamento apostólico, sobre a doutrina dos apóstolos, como viviam. Lembrando que segunda-feira, dia 26, nós teremos a nossa panorama bíblico do livro de Romanos, segunda-feira. Glória a Deus. E aí você já se prepara nesse dia que vai ser mais uma pressãozinha boa de Bíblia, assim. E aí, dia 26, aí no próximo sábado, sem ser esse no outro, é o nosso GCzão. Todos os GCs aqui, aí daí a gente volta às nossas atividades normais. Lembrando também, dia 1º de fevereiro, vai começar o nosso jejum. Vamos jejuar 7 dias. A intensidade foi, né? Foi mais. Jejuar. É isso aí. Como. É muito bom que vocês sabem que toda vez que a gente jejua, o negócio sacode. Graças a Deus por isso. Sacudiu tanto que trouxe pessoas amadas, né? Michel, Luísa, Letícia, Edclei, né? O Gabriel. Se segurou, nem foi, nem voltou, ficou. Brincadeira, graças a Deus. É uma honra caminhar com todos vocês, meus amigos. Vamos lá, vamos de Bíblia? Abram comigo as suas Bíblias em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Deixa eu arredar aqui da Sara, para ter mais espaço. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre fundamentos bíblicos. A gente falou sobre doutrina, né? A doutrina apostólica na quarta passada. Foi bem legal, está lá no YouTube a mensagem, caso você queira ouvir de novo, perseverar, aprender, anotar, talvez algo que você queira, né? Está lá, comunidade ID PGM. E aí tem um monte de comunidade ID, aí tem que ser específico, comunidade ID PGM. Lá no YouTube. Amém? Vamos ler o texto? Diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades e bens e repartiu com todos segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo do pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam de se salvar. A palavra que nós vamos hoje mergulhar é sobre o segundo alicerce que os apóstolos viviam. Eu falei dos 4 alicerces, que são... Ia fazer uma brincadeira, mas não dá. Ia falar terra, fogo, ar. Mas os 4 fundamentos doutrina, comunhão, partir do pão e oração. E hoje a gente vai falar sobre comunhão. A palavra no grego falada por Lucas aqui, o autor do livro de Atos, é koinonia, e essa palavra koinonia, ela tem uma raiz, porque não sei se você sabe, o grego e o hebraico, eles têm junção de palavras, eles juntam, eles fazem às vezes trocadilhos, eles fazem algumas coisas para que construam um pensamento. Eles então fazem isso assim, muito comum, uma palavra ter 3, 4 significados, porque eles estão construindo uma ideia. E a palavra koinonia, comunhão, ela tem 4 raízes. A primeira raiz é associação, companheirismo. A segunda é comunidade, ou seja, uma unidade comum. Relacionamento, frequência de presença e intimidade, conhecer profundamente. Essa palavra também, por exemplo, todo fim de culto a gente fala koinonia, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos. O que acontece, estamos falando comunhão, associação, comunidade,
relacionamento e intimidade. E aí, koinonia é compartilhar, entenda, koinonia, comunhão, é compartilhar de tudo. Exatamente tudo. E eu lembro que lá na Igreja da Paz eles tinham uma brincadeirinha que dizia assim, tudo no grego significa tudo. Sem dar nada, sem reservas. É tudo, é tudo, é tudo. Não é só momento, não é só finanças, não é só compartilhar uma notícia, mas é sentimentos, é dores, é alegrias, é momentos, é presença de corpo mesmo, é estar junto de verdade, companheirismo. E aí a gente vai vendo que koinonia é associação, companheirismo é construir ou fazer algo juntos. Comunidade fala de uma unidade comum. Ou seja, não precisa de um evento para que a igreja esteja junta. É uma comunidade, é uma unidade para tomar um café, é uma unidade para, sei lá, sentar na calçada, sabe? É uma unidade comum, comum, comum. Não precisa ser super espiritual. Às vezes só está junto. E esse relacionamento com frequência também fala de proximidade, de sempre se ver, de sempre estar investindo tempo juntos. E o outro é intimidade, é conhecer profundamente. Então, essa palavra comunhão, quando falamos em comunhão, geralmente a gente confunde com amizade. Geralmente a gente confunde comunhão com amizade. E deixa eu te falar, a comunhão existe amizade, mas nem sempre a amizade existe comunhão. Porque existe algo, um fator predominante, que nós vamos ver agora no texto, que vai dizer o que é comunhão. Porque, por exemplo, você pode ter uma amizade profunda, você pode ter uma amizade verdadeira, você pode ser há muito tempo amigo de uma pessoa e conhecer muito sobre ela, mas, ao olhar o texto, a gente vai entender que nem toda amizade é comunhão. Então, qual é a diferença? Olha o que diz o verso 43 e 44. Diz assim, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, o que eles tinham em comum? O que fazia esse povo estar junto? Porque se você for pegar e fazer uma análise no capítulo 2 todo, você vai ver que quando o Pentecoste veio, tinham 11 nações. Por que essas 11 nações estavam ali? Eram pessoas de outras nações que se converteram ao judaísmo e estavam ali. Tanto que quando o Pentecoste acontece, eles começam a dizer assim, mas não somos nós, medos, persas, e tarará, tarará, estamos ouvindo eles falarem das grandezas de Deus na nossa língua materna. Ou seja, tinha várias nações ali. E a igreja judaica, cristã, nasce com essa mistura de gente, com gente de 11 nações diferentes. A maioria é judeu, mas 11 nações diferentes. E aí, estamos no mesmo contexto ainda, de Atos capítulo 2. E aí diz, olha, eles tinham tudo em comum. E o ponto do texto que fala que eles tinham tudo em comum é que em cada alma havia temor. Esse é o ponto em comum. Eram pessoas diferentes que temiam e serviam o mesmo Deus. Eram pessoas de culturas, de nacionalidades diferentes, mas serviam o mesmo Deus. Então, o ponto de encontro da comunhão é o temor. O ponto de junção, de conversão de pessoas diferentes, de educação, de nacionalidade, de, sei lá, cultura diferente, o ponto de encontro dessas pessoas é temor do Senhor. Olha o que diz em 1 João, capítulo 4, verso 19 a 20. Diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a Deus, pois quem não ama ao seu irmão, o qual vê, como pode amar a Deus, a quem nunca viu?
Então, o que o apóstolo João está dizendo é o seguinte: primeiro somos amados por Ele. E esse amor derramado em nosso coração transborda na vida do meu irmão. É aquela frase que eu sempre falo, o que recebemos no secreto, a gente compartilha na mesa e transborda no mundo. Então, eu não posso ter comunhão com meu irmão de verdade sem ter o temor do Senhor. Porque isso pode virar uma amizade, isso pode virar outras coisas, mas não quer dizer que isso seja comunhão. Amém? Então, primeiro eu sou movido pelo Senhor. Entenda que nem toda família vai te levar a Jesus. Nem toda mesa vai te edificar. Mas toda vez que você andar com Jesus, Ele vai te apontar uma família e uma mesa. Nem toda mesa, nem toda comunhão vai te abençoar. Na verdade, é ajuntamento, né? Comunhão sempre vai te abençoar, se for a verdadeira comunhão bíblica, sim. Então, o que acontece? Por exemplo, a gente tem mesas como em 1 Coríntios, capítulo 11, que Paulo fala, olha, não vos louvo, vocês vos ajuntam, mas não se ajuntam para o bem. E aí ele fala, por quê? Porque há divisão entre vós. Então, Paulo está dizendo que aquela mesa ali, aquela comunidade que estava acontecendo ali, não estava vivendo comunhão. E aí, olha só, qual a diferença entre amizade e comunhão? Olha só, a amizade sincera, pura, ela edifica, ela é legal, mas ela tem as suas limitações. A comunhão que vem do temor do Senhor, ela é maior do que uma amizade. Olha isso. Mas se você pensar assim, mas pastor, peraí, vamos pensar junto aqui. A Bíblia não incentiva a gente a caminhar com alguém, a ter uma amizade? Bora ver os textos? Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Vamos lá? Eclesiastes 9 ao 12. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga de seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas há de quem estiver só, porque caindo não haverá quem o outro levante. Também se dois dormem juntos, eles se aquecerão. Mas se um só, como se aquecerá? E se alguém prevalecer contra um, dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Segundo texto, Salmo 133, de 1 a 3. O primeiro foi Eclesiastes 4, de 9 a 12. O segundo, Salmo 133, de 1 a 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce até a barba, e a barba de Arão. E desce a orla de suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Os dois textos estão falando de pessoas vivendo junto, pessoas vivendo em comunhão, porém, eles vivem com um propósito. Em nenhum momento dessas unidades, dessas amizades que estamos vendo aqui, eles estão baseando o seu relacionamento em si. Sempre eles estão vivendo juntos por causa de um propósito. Primeiro, é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque tem melhor paga do trabalho. Ou seja, os dois estão juntos por causa de um salário, por causa de um fruto, porque eles trabalhando juntos vão ganhar mais. Aqui diz, se um cair, o outro levanta. Por que eles estão juntos? Para se proteger, para se ajudar. Entende que essa união não tem a ver com si, com o que cada um tem, mas com aquilo que Deus os uniu, o propósito pelo qual eles estão unidos. Quando a gente passa, então, para o Salmo 133, é mais latente isso, porque o salmista aqui, ele começa a usar Obrigado, amor. Ele começa a usar a representatividade da unção do sacerdote, que fala, olha, a unção vem pela cabeça, escorre pela barba e desce até as vestes. E aí diz que é como um monte de Sião, que o orvalho desce em cima, escorre pelo monte. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida. O salmista está usando a figura de Moisés, quando subia no monte.
recebia de Deus, descia de lá e compartilhava. Porque ali, lá no monte, Deus liberava a bênção, a vida, a palavra, o direcionamento. E aí Moisés vem e compartilha. O que acontece? As duas representatividades estão juntos por causa de um propósito, não por causa de si. Uma amizade profunda e íntima, ela pode ser muito valiosa, mas a amizade, ela é compartilhar um de si mesmo para o outro. E a comunhão é de compartilhar a vida de Deus com o outro. A amizade, eu compartilho a minha vida com o outro. E a comunhão, eu compartilho a vida de Deus, aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, eu compartilho com o outro. Abram comigo Tiago 5,16. E agora algumas coisas vai começar o caldo a engrossar. Tiago 5,16 é o verso que, para mim, é a pá de cal, é o que solidifica o discipulado. E diz o seguinte: confessai as vossas culpas, algumas traduções dizem vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sejam curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E todo mundo, quando pega esse verso e vai trabalhar a exegese desse texto, vai tirar, vai começar a aplicação, foca na parte A, que diz, confessai os vossos pecados pelos outros. Mas deixa eu te contar um negócio. A amizades, existe confissão também. A amizade também existe o abrir do coração, o derramar. No consultório do psicólogo também existe o confessar os pecados uns aos outros. Às vezes, o psicólogo, para te incentivar a começar a falar, ele começa a falar dele. Já teve pessoas que dizem assim, eu fui no psicólogo, parece que eu que ia aconselhar o cara estava falando. Isso é uma isca emocional, ele está fazendo você ouvir, para depois você se identificar e começar a falar. O psicólogo, ele é muito inteligente. E aí, o que acontece? A amizade tem o confessar os vossos pecados uns aos outros. O confessionário lá do padre tem o confessar. Sabe, falar não é o problema. E agora, mas o texto não está baseando apenas no falar. O texto está baseando esse texto aqui na comunhão e não na amizade. Porque depois do confessar, o que é que vem? Orar uns pelos outros. Ou seja, não está baseado na capacidade de ouvir. Mas o texto finaliza dizendo, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, essa confissão está baseada naquilo que Deus entregou um para o outro quando eles estão abrindo o coração. E aí agora eu escuto e depois eu abençoo. Eu oro pelo meu irmão. Porque a cura está não só no ouvir, mas no ouvir e orar. No ouvir e abençoar, no ouvir e trazer algo de Deus para aquela pessoa. Ou seja, a comunhão não é igual à amizade, que só ouve. A comunhão é, eu escuto, mas agora eu te abençoo segundo aquilo que eu escutei. Eu te abençoo segundo aquilo que eu carrego. E eu começo então a derramar sobre você aquilo que carrego. Como estão entendendo, amém? Então perceba que o fator aqui é comunhão. Quando eu oro pelo meu irmão, eu derramo sobre ele o que Cristo me deu. Quando eu compartilho com ele a vida de Deus. Quando eu começo a ouvir o meu irmão, mas eu começo já a direcioná-lo. Eu começo a dar direção. Porque quando a gente começa a ouvir os nossos irmãos, a gente não tem que pensar apenas em caráter de amizade. A gente precisa começar a pensar em caráter de comunhão. Porque se eu não penso em comunhão e eu só ouço, eu não estou fluindo em comunhão. Às vezes eu estou sendo só cúmplice. Às vezes eu estou só dando um ouvido e eu estou sendo cúmplice daquele meu irmão. Porque, olha só, o corpo, a igreja de Cristo, ela exerce algumas funções. Deixa eu te falar aqui 3 funções rápidas. A primeira função é o aperfeiçoamento, disciplina.
A igreja serve para o teu aperfeiçoamento. Provérbio 17, 17. Assim como um ferro afia ferro, um amigo afia o outro. Então, a igreja serve para aperfeiçoamento e disciplina. Olha o que diz Mateus 18, 15 a 20. Agora eu vou te fazer enxergar esse verso de forma diferente. Mateus 18, 15 a 20. Diz o seguinte: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e o repreende ele entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhar-te teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não te escutar, leva-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu. Também vos digo que se dois ou mais concordarem na terra acerca de qualquer outra coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu, porque onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome eu também estou no meio deles. Olha esse contexto, porque a gente usa esses versos para dizer assim, se eu concordar com Pedro Lucas aqui, a gente vai fazer agora uma oração de concordância. Irmão, eu já concordei com ela em tanta coisa que não foi, não aconteceu. O verso está errado, a Bíblia está errada. Não, é só um texto tirado de contexto que perde o poder que ele existe. Porque, por exemplo, a gente sempre usa esse verso quando a igreja está vazia. Não, se tiver dois ou três reunidos, Jesus estará lá no meio. Então, como tem 3, 4 irmãos aqui, Jesus vai estar nesse culto. Não é isso que o texto está dizendo. Primeiro começa com a disciplina da igreja. Olha, se o teu irmão pega contra ti, vai tu com ele, te acerta com ele. Se ele não te ouvir, ou seja, você está disciplinando, você está repreendendo, porque ele pecou contra você. E aí, ele não te ouviu. Então você vai agora levar esse irmão para 2 ou 3 testemunhas. Quem tem essa coragem? Chama 2, 3 testemunhas e diz, olha, a Bruna está em pecado, ela não quer converter. Eu já confrontei ela, já disse isso e aquilo outro. Trouxe vocês dois aqui porque eu quero que ela se arrependa. Aí ela, não. Eu nasci assim. E aí o que acontece? Jesus está falando aqui. Então ele está falando agora, você chega para a igreja e diz, olha, eu tentei consertar com a Bruna, eu tentei ficar bem com ela, mas então, igreja, ela não quer. E agora eu faço o que com ela? Eu trato ela como gentil e publicano, porque é alguém que não quer se arrepender. Então aqui a igreja está disciplinando. E aí o que Jesus disse aqui? Olha, se 2 ou 3 ligar na terra, terá sido ligado no céu. O que ele está dizendo? Se a igreja concordar a respeito disso que a gente está conversando, ele concorda também. É isso que o texto está dizendo. Você entende o quanto que isso é forte? A comunhão acima da amizade. Porque às vezes a amizade, eu sou amigo do Éder, eu estou vendo ele fazer besteira, mas não vou confrontar ele, cara. Eu não vou, sabe, porque, caramba, amizade. Segunda coisa que a igreja faz, ela confirma o chamado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 1 a 2 diz: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu Jesus como Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outros, ao menos sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, estão dizendo por aí que eu não sou apóstolo, não sei o que e tal. Eu também tive as mesmas experiências, eu vi Jesus, ele me ministrou no meu coração, mas a igreja na qual eu pastoreio, ela é o selo do meu chamado. É isso que Paulo está dizendo. A confirmação do meu apostolado são vocês. Então, olha o poder que a igreja tem. Primeiro, disciplina. Aperfeiçoamento e disciplina. Segundo, confirmação e chamado. E o terceiro, cura e restauração. 2 Coríntios 2, de 6 a 8. Paulo vai tratar o assunto que começa lá em 1 Coríntios. Não sei se você sabe, mas existem 4 cartas enviadas aos Coríntios. A gente estudou isso na mesa, quem lembra?
Alguém lembra? Glória a Deus. Duas se perdem pelo meio da história, mas Deus preservou duas importantes e tudo bem. E naquela que a gente chama de 1 Coríntios seria a segunda. E o que seria a segunda, a gente poderia chamar de quarta. Mas enfim, é primeira e segunda, não vou confundir a cabeça de ninguém. Mas diz o seguinte, 2 Coríntios 2, 6 a 8, uma treta que começou em 1 Coríntios, de um filho que ficou com a mulher do pai. E aí Paulo desce o chicote e fala, olha, tirem esse cara do meio da igreja. Mau testemunho, disciplina, repreende, põe para fora, não sei o que e tal. Eu já sentenciei em espírito. Paulo senta ali o porrete. E aí ele fala assim, e tem dois que é igual a ele, entrega para Satanás esses dois. Rapaz, que coisa pesada. Aí agora Paulo vem e diz o seguinte, basta-lhe o tal, a repreensão feita por muitos. Ou seja, vocês bateram e bateram muito. Quase que ele diz, obrigado, gente. E aí ele segue dizendo, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-lo e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado por demasiada tristeza. Por isso rogo-vos, pois, que confirmeis para com ele o vosso amor. O que parece, então, é que o menino apanhou tanto que arrependeu. Foi disciplinado pela igreja, foi confrontado pelos irmãos, e aí ele arrependeu. E agora Paulo fala o seguinte, agora chegou a hora da gente amar o cara. Agora chegou a hora da gente confirmar com ele o amor que ele apanhou por amor, a gente disciplinou por amor, e agora a gente está trazendo ele para que ele seja amado e cuidado. Então olha só, como é que a igreja vem confirmando o chamado, aperfeiçoando, disciplinando, curando e restaurando. O que vemos então aqui não é uma comunhão de cumplicidade ou de amizade, mas uma comunhão que prioriza o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que é comunhão? Comunhão é prezar pelo Evangelho de Jesus Cristo. Comunhão é prezar pelo que disse o Senhor, pela palavra de Deus, independente de quem seja o teu irmão, o teu próximo. Quando a gente então começa a entender que esses caras aqui, eles não estavam vivendo juntos por afinidade. Eles não estavam vivendo juntos porque eram legalzinhos. Não estavam vivendo juntos porque todo mundo torcia para o Flamengo naquela igreja. E aquela igreja vai, todo mundo é mengão. Não. Eles estavam juntos por causa da palavra do Senhor. E aí o que acontece é o seguinte. Esse é um crivo importante para a igreja de hoje. O crivo importante é, Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não soma, subtrai. O que acontece? Não é que a gente vai dizer agora, se tu não jogar comigo, tá fora. Não é isso. A gente tem que olhar para quem está do nosso lado, para o nosso irmão, e pensar assim, a minha vida nasceu e existe para edificar a vida dele, a vida dela. Porque olha só, tudo na igreja é feita para você abençoar o seu irmão. Não está aqui, mas eu quero te desafiar a abrir aí comigo Efésios 4:11. Eu vou abrir uma lacuna aqui rapidinho. Ainda está cedo, não é nem 9 horas, a gente vai acabar às 10h30, tá, irmãos? Você não está sabendo que é vigília hoje não? Ninguém avisou não? Poxa! Gente, bem-vindo, é vigília hoje. Vamos. Efésios 4:11, eu vou correr aqui e já acabo com o corporativismo eclesiástico. Já ouviram falar nisso? Hoje vão. Assim, Efésios 4:11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério e que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Aí fala, o objetivo é
que não sejamos mais como crianças, meninos, levados de um lado para o outro por doutrinas, nem jogados de cá para lá por vento de doutrinas e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. O que é que Paulo está falando aqui? Está falando assim, ó, profeta, pastor, mestre, evangelista, apóstolo, PhD em divindade, semideus, teólogo, salmista, quarta pessoa da Trindade, não importa o que você saiba ou deixa de saber. O que importa é que tudo que você tem é para fazer o teu irmão crescer também. E que tanto você quanto ele não seja como um menino da fé. O que ele está dizendo é, olha, todos nós temos que crescer à estatura de Cristo. Todos nós temos que crescer à medida do varão perfeito que é Jesus. Então não faz sentido quando alguém começa a querer se destacar e, por exemplo, e dizer assim, olha, eu sou profeta, mas eu não tenho igreja. Então você não é profeta. Eu sou pastor, mas eu não tenho rebanho. Então você não é pastor. Eu sou mestre, mas eu sou mestre da internet. Você não é mestre. Você precisa ter casa, rebanho, mesa, vida, cheiro de gente, andar com gente, pegar na mão. Sabe, muitas pessoas hoje, quando pensam em ministério pastoral, estão pensando em viagens, agenda, Instagram lotado, seguidores. E isso não é a visão pastoral. Sabe o que é a visão pastoral? Mesa, gente, casal, problema, dificuldade. Acordar de madrugada para orar por pessoas, visitar pessoas, receber telefonemas. Isso sim é um ministério pastoral. Então, se você quer viver um ministério, um chamado de Deus para a sua vida, e você não ama a gente, desiste. Eu te falo, pode desistir. Porque não faz sentido. É a mesma coisa de você querer ser padeiro e odiar pão. Não faz sentido. Ah, eu quero ser da medicina, mas se eu ver sangue, eu vomito, desmaio. Desiste, muda o sonho, muda o sonho. Você entende? Então, olha só. O que acontece é que quando eu penso em vida com Deus, eu preciso pensar também em vida com meu irmão, comunhão. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 3, verso 18. Agora eu caminho para o fim, prometo. Vou passar nos 5 e 10 minutinhos, tá, meus irmãos? Ezequiel 3,18 diz, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá em sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão eu o requererei. Sabe o que acontece hoje? Uma vez, eu me assustei com a pastora Ellen. A gente chegou numa casa de pessoas bem próximas da gente. E eu só deixei ela lá, saí, tive que resolver um negócio, a gente morava perto do shopping Castanheira. Aí eu fui no shopping, pagar umas coisas, quando eu voltei, ela estava com os olhos cheios de lágrimas e irada assim. O que você tem? Ela, não vou embora. Entramos no carro, saímos, fomos embora e ela foi me contando. Aí acontece o seguinte, tinha um rapaz que ele era ex-líder de jovens. E ele estava tendo problemas com a homoafetividade. E na casa que ele estava, dos primos, estou falando de todo mundo era crente, começaram a tratar ele como se já fosse. Começaram a tratar ele como mulher. E aí ele rebolava e fazia os seus trejeitos, todo mundo ficava rindo, e olhava para ele e dizia, e aí, mana, fala assim, fala assado, fala cozido, fala não sei o quê, tarará. E aí teve uma hora que ele virou para a pastora assim para ela e falou, ei tia, tudo bem para a senhora, né? Aí ela falou, não. Tudo bem que você tomou sua decisão, certo, não manda na sua vida. Mas eu não vou te tratar assim, não foi assim que Deus te fez. Você não nasceu para isso. Sabe o que acontece? A gente, como crente, a gente é assim às vezes. Quando alguém vem contar do pecado para a gente ri com ele. Ficou com quantas? 3. Ei, cara, desviou com força, hein?
Bebeu o quê? Cheirou o quê? Fez o quê? Ah, nossa! Ah, brigou com fulano? Brigou com a fulana? Ah! E o Senhor está dizendo, se eu te mostrar o pecado dele, e você não avisar, o sangue dele vai ser requerido da sua mão. Se ele morre no seu pecado, é da sua mão que eu vou pedir. Quantas vezes a gente já riu, zombou de pessoas assim, cara? Atos capítulo 5, versículo 6. Safira vem chegando e Pedro olha para ela e diz assim, é por esse tanto que você vendeu o terreno, segundo Ananias falou? Ela falou sim. A resposta dele para ela é, porque o teu coração se inclinou para mentir com teu marido, enganar o Espírito Santo, tu também vai morrer. E ela cai e morre. Quantos de nós, como cristãos, nós temos sido Safira perto de Ananias? Sabe, esse corporativismo não é de Deus. A comunhão é diferente de amizade. Eu vou te falar, eu já perdi grandes amizades. Eu já perdi amizade de anos, de mais de 10 anos, porque eu cheguei e confrontei o cara na cara dele e falei assim, você está em pecado, você está em pecado, eu te amo, mas você está em pecado. E por muitas vezes, esse pensamento, eu já confrontei várias pessoas aqui da igreja com isso. Eu já estou ensinando isso e não foi carapuça, tá? Não é carapuça. Fluiu no meio do estudo, mas é algo sério. Corporativismo é demoníaco. Não vou falar porque eu não quero derrubar. Não vou falar porque eu não quero me queimar. Não vou falar por causa disso. Não vou falar por causa daquilo outro. Sabe o que acontece? Tem gente que fica em pecado porque alguém não quis falar. E aí o nome da igreja vai sendo manchado. Quantas vezes alguém poderia chegar com o seu pastor e dizer assim, pastor, deixa eu te falar um negócio. Sabe fulano que está tocando? Sabe fulano que está pregando? Pois é, ele está em pecado. A gente tinha uma pessoa debaixo da nossa liderança que estava traindo seu marido, estava em adultério. A gente chegou com a liderança abaixo do pastor e falou assim, cara, não dá para fulana cantar dia de quinta-feira aí no culto da vitória, porque o casamento dela, ó, o marido dela pegou ela com outro. Lá no bairro está todo mundo sabendo, cara. Tá um escândalo só. Não, mas não tem ninguém para cantar na quinta-feira. Olha que bonito. Você entende? O quanto que é nocivo e prejudicial para o corpo. Quando se pensa assim, está prejudicando o corpo de Cristo. Então, em detrimento a pessoas, se destrói o corpo, se destrói a comunhão verdadeira por pensamentos e apadrinhamentos e passar de pano por pessoas. Quantas coisas estão pipocando aí no meio da igreja, irmão? Escândalo financeiro, escândalo de banco, gente enrolada com não sei o quê, porque estão passando pano, estão passando pano, estão passando pano. Mas deixa eu te falar, um dia vem para toma, um dia o negócio pula para cima. Sabe, então, a comunhão, ela prioriza a glória de Deus. A comunhão, ela prioriza o temor do Senhor. A comunhão, ela prioriza a presença de Jesus. Sabe por que Eli foi tirado do ministério, riscado toda a sua geração? Porque os seus filhos estavam pecando e ele não os disciplinou. E aí Deus vem e tira, eu acho que eu já falei aqui, a geração de Eli, eu preguei uma palavra aqui. Cara, Deus tirou, não foi só Eli do cargo, tirou a geração dele inteira. Inteira. Por quê? Porque ele não disciplinou os seus filhos. Deixa eu te falar, meu irmão, você precisa levantar uma bandeira de santidade. Você precisa levantar uma bandeira de santidade. Quando as piadas imundas lá no teu trabalho, na tua faculdade, começar a falar e você chegar, tem que parar. E aí eu encerro com esse verso, agora acabo. Gálatas 2, de 11 a 14.
E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti face a face, porque ele era repreensível. Porque antes de algum tivesse chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirado e se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Mas quando eu vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viver como judeus? Isso aqui foi um escangalhar, meu irmão. O Pedro, meu irmão. Não era Pedro, era o Pedro, o apóstolo Pedro. Já estava velhinho aqui, responsa, todo mundo, coluna da igreja de Cristo. A igreja de Antioquia foi a segunda maior igreja, a primeira de Jerusalém, depois Antioquia. E aí todo mundo lá comendo com os gentios, aí chega a galera de Tiago. Deixa eu te falar quem é Tiago. Tiago, irmão do Senhor. Os teólogos, os caras que é do bom de Bíblia, bom de Escritura. E aí chega os caras. Aí Pedro vê os caras chegando, aí se arreda dos irmãozinhos gentil, que falavam mais besteira, umas coisas, e senta com os judeus lá. E aí Paulo vê aquilo e fala: miserável falso. Quando os caras não estão aqui, tu brinca e tal, e senta com todo mundo, come. Mas quando os caras chegam, tu te arreda. E qual foi o motivo da disciplina de Paulo? O Evangelho. Ele fala: quando eu vi que não vivia segundo o Evangelho, eu o confrontei, eu o disciplinei. Irmão, tenho certeza que nenhum de nós aqui é maior que o apóstolo Pedro. Todos nós, se for pego em alguma coisa, deve ser disciplinado. Deve ser confrontado. Merece isso. Porque isso é o amor de Deus. Hebreus vai dizer que se você está sem disciplina, no qual todos são participantes, você não é filho, você é um bastardo. Qual é o filho que o pai não disciplina? Qual é o filho que o pai não corrige? Então a comunhão não é só para comer churrasco, não é só para a gente se conhecer, não é só para a gente estar junto. Isso faz parte de comunhão, amém? Mas a comunhão é para que o temor do Senhor se espalhe no nosso meio. E aí, eu ia falar, eu encerro com isso. Mas agora é verdade, vou encerrar com isso. E no último verso, o verso 47, e diz que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Como você acha que era esse louvor a Deus aqui? E louvando a Deus, passar na frente da casa dos apóstolos, estavam cantando lá. Não. Louvor a Deus era o estilo de vida testemunhal que eles carregavam. Eles davam testemunhos. E aí o povo via e dizia: nossa, cara. Quando foram bater neles, levavam ele para um canto, sabe por quê? Porque tinham medo do povo se meter. Porque eles eram muito respeitados. Os apóstolos eram respeitados por onde passavam. Os apóstolos tinham moral por onde passavam. Sabe, eles tinham... o povo tinha eles em alta estima. Eram homens retos, íntegros. Homens que não traziam escândalo. Ao contrário, traziam testemunho. No começo, ninguém queria andar com os apóstolos. Depois, todo mundo queria andar com os apóstolos. Lá para o fim do livro de Atos, você vai ver um mágico dizendo assim: ei, quanto é que eu preciso pagar para ter o que vocês têm aí, para andar com vocês? Como é que a gente faz aí? Aí Pedro, com muito amor e carinho, diz: fica para ti e para Satanás esse teu dinheiro, querido. Mas o que a gente precisa entender é que essa comunhão é uma comunhão de pessoas que temem ao Senhor. É uma comunhão de pessoas que o coração vai dilatando de amor. E aí esse amor começa a transbordar sobre um, sobre outro. E aquele que sabe mais começa a ensinar o que sabe menos. E daqui a pouco são dois que sabem e começam a ensinar outras pessoas. E aí quando a gente vê, tem uma comunidade inteira temendo ao Senhor. Mesa e comunhão não é lugar de exibicionismo, mas é lugar de servir ao meu irmão.